Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. Hello guys, I'm Teacher Julia. Hoje eu vou falar sobre como você pode parar de traduzir as palavras e expressões do inglês para o português. Primeiro a gente tem que entender o porquê que a gente deve parar de traduzir as coisas. Quando a gente está aprendendo uma língua nova, a tradução ela pode atrapalhar na hora que a gente for escrever uma frase, ou escrever um texto, ou até formar uma frase para falar com uma pessoa nativa da língua. Por quê? Geralmente as palavras mudam de ordem do inglês para o português, ou seja, uma frase em inglês tem uma ordem de palavras que deve ser respeitada. No português, essa ordem também existe, mas é uma ordem diferente. Então, por isso que a gente tem que trocar esse hábito nosso de traduzir quando a gente está aprendendo uma língua nova. Os professores de inglês sempre dizem, para de traduzir, pensa em inglês. Mas como que pensa em inglês? Geralmente não explicam como que faz para pensar em inglês. A verdade é que a gente não pensa em uma língua, exatamente. A gente pensa no que significa a palavra. Por exemplo, pensa na palavra árvore. Você pensou na palavra escrito árvore ou você pensou na árvore? Provavelmente você pensou numa árvore de verdade. Então, quando a gente pensa no que significa a coisa, quer dizer que a gente não está pensando nem em português, nem em inglês, nem em espanhol, a gente está pensando no que a gente sabe, naquele conhecimento, que a gente sabe que é uma árvore, então você pensou no tronco, nas folhas. Resumindo, a gente não deve traduzir e a gente tem que fazer uns exercícios para parar de traduzir. Não é simples assim, você não acorda de um dia para o outro e para de traduzir. Não, você tem que se regrar. É tipo um exercício de disciplina. Então, eu vou ensinar quais são os passos para você conseguir parar de traduzir. Então, por exemplo, eu tenho orange juice. Orange juice. Você sabe que é suco de laranja. E você não precisa traduzir laranja suco, orange juice. Essa é a tradução literal. Você não precisa fazer isso porque isso vai te atrapalhar. Então, orange juice. É só você se regrar a pensar exatamente num copo cheio de suco de laranja, igual essa foto aqui. Então, tenta se regrar, você tem que ter essa disciplina. E isso vai servir para todas as outras coisas do seu vocabulário do inglês. Por mais que às vezes você não conheça o que quer dizer a frase toda, você pode entender só pelo seu conhecimento de algumas palavrinhas do seu vocabulário. Então, não tente traduzir cada preposição, cada artigo. Não precisa, não vai te ajudar em nada. Não vai fazer seu aprendizado ficar mais rápido. Pelo contrário, vai retardar o seu aprendizado do inglês. O segundo passo é você parar, por favor, para de usar o Google Tradutor. O Google Tradutor, entre outros tradutores de inglês para português, eles servem para traduzir as coisas ao pé da letra. Mas isso não te ajuda a aprender a língua. Isso te ajuda a entender o que está escrito. Mas não faz sentido você que quer aprender inglês traduzir, porque você não está aprendendo nada. Estão fazendo esse trabalho para você. Então, o certo é você usar um dicionário, é bem old school, bem antigo. Usar um dicionário, você pode entrar no Cambridge Dictionary, que é esse link aqui. Eu vou deixar o link na bio também. Cambridge Dictionary é muito bom, porque é um dicionário de inglês para inglês. Então lá você pode ver o significado da palavra, você pode também ouvir a palavra. Então ele é tipo o Google Tradutor, só que ele não faz o trabalho para você. Ele te explica o significado da palavra em inglês. Você não precisa saber como que fala essa palavra em português. Você sabendo o que significa, você vai conseguir associar sem traduzir de primeira. Então isso que é importante, é você não traduzir de primeira. Você tem que entender o significado. E também tem aquilo, alguns alunos de inglês, alguns estudantes que estão estudando sozinhos ou alunos de curso, de escola de inglês, eles procuram saber o que é aquela palavra em português, mesmo depois de já entender o significado da palavra. Isso é uma outra coisa que está proibida.
não tenta traduzir depois que você já entendeu o significado. Você não precisa disso para aprender. Você vai conseguir aprender somente sabendo o significado da palavra. Uma vez eu ensinei left and right para algumas pessoas e eles tiveram que confirmar para mim, mesmo depois de eu mostrar com a mão assim, ó, right, left. Mesmo depois de eu explicar que left é quando você faz um L com a mão e o L aparece certo para você, é left, eles quiseram confirmar comigo que significava esquerda e direita. Então, assim, não seja esse tipo de aluno. Eu sei que toma tempo, prática para você parar de perguntar o que significa em português, mas você não precisa confirmar isso para você aprender inglês de verdade. Isso só atrasa seu aprendizado. Algo que eu sempre falo aqui é: use as mídias em inglês. Mude tudo, mude as suas mídias para o inglês. Por exemplo, filme, série, coloca áudio e legenda em inglês para depois você tirar a legenda, porque uma vez eu ouvi uma teacher falando, na vida real não tem legenda. E essa é a verdade, porque se você está assistindo só com legenda em inglês e áudio em inglês, já é um ótimo passo. Mas se você continuar sempre com a legenda em inglês, você vai se acostumar a só ler e não prestar atenção muito no listening. Então, em algum momento, você vai ter que tirar a legenda, né? E assistir só com áudio em inglês. Além disso, você pode, na hora que você se sentir perdido, você pode voltar, repetir. Por último caso, você coloca a legenda em português. Mas não vai te matar se você perder uma palavrinha, ou um trocadilho, ou uma referência cultural que a gente não entende, talvez, de primeira. Então, se você deixar passar algumas coisas num seriado, por exemplo, você vai entender o contexto, você ainda vai conseguir entender o episódio, a temporada, o que está acontecendo, o plot, né, que é um enredo. Então, você não precisa se desesperar se você perdeu uma palavrinha, não entendeu aquilo, vai dar tudo certo. Então, se você conseguir assistir sem legenda em inglês, só com áudio em inglês, vai ser maravilhoso. Vídeos no YouTube também são ótimos, porque vídeos no YouTube são ainda mais naturais do que série, onde as pessoas treinam, tem um roteiro, é mais natural e vocês conseguem entender melhor o inglês do dia a dia, ok? Lá no meu Instagram, eu fiz um vídeo de 5 canais favoritos para você praticar o seu listening. Então isso é muito bom para esse último passo que eu acabei de explicar como é que faz, né? Assistir as coisas sem a legenda. Então vai lá ver no meu Instagram, é @julialoines, é esse aqui, também tá na bio. Eu espero que vocês tenham gostado and see you next video. Bye bye!